Boa noite a você, nosso ouvinte. Eu espero que nesse dia a gente possa, com a graça do Senhor, engrandecer o nome dEle e exaltar o nome dEle como Ele merece. Espero que esteja tudo bem com você. Eu espero que também nessa noite a gente possa receber uma palavra que vai instruir a nossa vida e que possamos também adorar o Senhor em espírito e em verdade. E é com alegria que eu estou aqui mais uma vez para celebrarmos o nome do nosso Rei Jesus juntos. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no Salmo de número 147 e eu quero abrir esse momento agora lendo o Salmo de número 147, do 1 até o 5. Diz assim o texto: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. É bom e amável, diz o salmista. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Versículo 2. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara, olha que bonito o versículo 3. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Veja que interessante, que bonito, que lindo. O Senhor conhece as nossas feridas. Versículo 4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. A soberania de Deus sobre todas as coisas. Em versículo 5. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo aqui de culto. Nós vamos agora ouvir uma canção para exaltar o nome do nosso Rei. Vamos lá, vamos cantar? Boa noite, queridos. Cumprimento cada um de vocês com a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo. E te convidar desde já, no início desse culto, para você compartilhar essa live. Nós estamos transmitindo hoje o nosso culto pela página da IPB Carazinho no Facebook, pelo meu perfil também no Facebook e no YouTube. A igreja, bota no YouTube lá, Igreja Presbiteriana de Carazinho, você vai assistir o nosso culto. Vamos cultuar a Deus, cantando uma canção a Ele agora? Cante assim: em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força vem de Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, vou vivendo pela fé. Nada é impossível, em Ti eu tudo posso, não há limites, cante, minha força vem de Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, vou vivendo pela fé. Nada é impossível. Oh, oh, eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, eu sei que comigo sempre está e tudo pode realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força vem de Ti. Nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, vou vivendo pela fé. Nada é impossível, eu não vou viver pelo que
minha força vem de ti, Senhor. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, vou vivendo pela fé. Nada é cante na tua casa, em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força vem de ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, vou vivendo pela fé. Nada é impossível, aquele que crê. Amém. Muito bem. E nós vamos agora ouvir a palavra de Deus e que essa palavra, como já falei antes, edifique o nosso coração, o seu coração. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta no livro de 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo de número 41 até o versículo 46 é o texto que nós vamos meditar juntos nessa noite. A minha expectativa é boa e a sua. Eu acredito nesse mover da palavra de Deus nos guiando, nos conduzindo. Diz assim, primeiro livro de Reis 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, versículo 45. Os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Muito bem. Que o Senhor nos conduza nesse tempo com a sua palavra. Esse texto que nós lemos, ele nos dá, caros irmãos e amigos, uma pequena pincelada de como estavam as coisas em Israel naquele período do rei Acabe, um homem pervertido, um homem perdido espiritualmente, mas nesse período difícil, Deus levanta o profeta Elias. E aquela sociedade, caro irmão e amigo, não sofria com um governante caído somente. Uma seca havia se instalado. Foram 3 anos e 6 meses de uma grandiosa seca. Inclusive, o profeta Elias, ele anunciou a chegada dessa seca. Essa seca estava associada, sim, com um juízo, com o juízo de Deus sobre aquela nação diante da idolatria, diante da quebra da aliança com Deus, dos caminhos espirituais errados. Então você percebe que foi um momento difícil, Elias viveu num momento difícil, aquela nação vivia um momento muito difícil. Nós também hoje estamos vivendo um tempo bastante difícil, um tempo de calamidade. Naquele período eu posso falar aqui de 3 tipos
à guisa de introdução, eu posso falar de 3 tipos de calamidades aqui nesse texto. A gente primeiro vê uma calamidade pública, não é? A ausência de chuva, rios secando, animais morrendo, plantações mirrando, comida faltando na mesa e provavelmente, sim, algumas pessoas morrendo de fome. Então é a primeira calamidade, a calamidade pública. Quando olhamos aqui para 1 Reis, capítulo 17, 18, 19, a gente também vê uma calamidade espiritual. O texto aqui de 1 Reis 18 fala daquele embate, daquela luta de Elias com os profetas de Baal. Quando Elias então ora, o fogo cai do céu, consome o sacrifício, Deus mostra o seu poder e os profetas de Baal são mortos na sequência. Então, aquele povo, meu ouvinte, aquela nação, eles viviam sim uma calamidade espiritual, não era só calamidade pública por causa da seca, era uma calamidade espiritual. Mas pode perceber na história e nas sociedades, quando a calamidade espiritual se instala e o povo se perde, vem junto, vem no bojo a calamidade moral. As pessoas perdem o referencial do que é certo e do que é errado e avançam para todo tipo de tortuosidade moral. E isso, pode ter certeza, acontecia naquele período. Eu falei de uma calamidade pública, falei de uma calamidade espiritual por causa do desvio da lei de Deus e da quebra da aliança com Deus, e falo dessa calamidade moral que perpassava a sociedade de Israel naquele tempo. E nesse ambiente tão difícil, Deus levantou um homem. Eu acredito que Deus está querendo levantar a gente nessa calamidade que a gente vive agora. Nesses tempos tão angustiosos e difíceis, Deus está querendo levantar você. Deus está querendo me levantar para que a gente assuma uma postura, para que a gente firme numa postura correta e haja como um representante de Deus no meio do caos. Pode reparar, Elias foi um representante de Deus no meio do caos. Eu quero falar hoje a respeito do tema a nossa esperança. Veja só, meu irmão e minha irmã, a nossa esperança é fortalecida quando miramos no céu. É a atitude de Elias aqui nesse texto que nós vemos. Um texto muito bonito, quando Elias, diante da seca, de toda aquela pressão, ele sobe no Monte Carmelo, vai até a parte mais alta do Monte Carmelo, e lá ele fala com Deus a respeito da necessidade da chuva. Era um homem, meu irmão e minha irmã, que estava mirando, estava focando, mirando nas coisas do alto. Não estava olhando para baixo, não. Não estava olhando para os homens e para os seus pecados, para os seus problemas. Ele estava mirando no alto, olhando para cima. É o desafio que você tem. É o desafio que eu tenho. Quando eu começar a mirar mais para o alto, a minha esperança é fortalecida. E quando eu começo a focar nas pessoas, quando eu começo a focar nos problemas, na crise, na dificuldade, pode perceber, a minha esperança começa a morrer. Você não pode deixar que a tua esperança morra. Por isso que eu quero falar do tema, a nossa esperança é fortalecida quando miramos no céu, quando olhamos para o céu. A partir dessa história aqui de Elias, uma história tão bonita e tão impressionante, eu quero anunciar alguns princípios para você hoje, a fim de que você guarde isso em nome de Jesus no seu coração. A minha primeira colocação, meu ouvinte, é a seguinte: a nossa esperança é fortalecida na oração. Guarde isso contigo hoje. A sua esperança, ela será fortalecida no caminho da oração. Sem oração a gente não se fortalece. Olha o versículo 42. 1 Reis 18, 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo
e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. O homem sobe no monte. É representativo isso, eu acho bastante representativo, porque no monte, meus irmãos, no monte há o isolamento das pessoas. Elias estava sozinho, há o isolamento das pessoas, há a quietude, tudo está quieto. Não é na cidade, é no monte. E no monte as pessoas estão distantes e ali há aquele silêncio, aquela quietude no monte. As vozes humanas, elas silenciam. E eu quero dizer para você nessa noite que para a gente orar com qualidade, as vozes humanas precisam silenciar. Ninguém ora no agito, ninguém ora no ativismo, ninguém ora a contento na correria. Assim você vê o profeta subindo para o alto do monte, momento de quietude, de silêncio, de falar com Deus e de ouvir Deus. Aqui está uma resposta para a nossa geração que sofre hoje, que padece hoje. A nossa geração que está enfrentando uma luta jamais vista. O nosso tempo agora é um tempo propício para a gente aquietar a alma, para a gente subir, eu digo de maneira figurada aqui agora, no alto do monte, nos afastarmos um pouco das pessoas, ouvirmos Deus e falarmos com Deus. Quando Elias sobe no monte, ele estava focado numa oração. Você percebeu isso? Ele estava focado na oração pela chuva. É isso que ele foi fazer em cima do monte. Ele estava sendo bastante específico no seu pedido de oração. A gente tem que ser específico no nosso pedido de oração. A gente não pode ficar divagando nas nossas orações. O profeta, ele foi bastante específico, embora ele tinha a convicção, como nos mostra o versículo de número 41, que a chuva viria. Ele fala, já se ouve ruído de abundante chuva. Ele tinha convicção que Deus mandaria a chuva. Mas veja que mesmo tendo a convicção pela palavra de Deus que a chuva viria, o homem, ele investe na oração. Por quê? Meus irmãos, ele investiu na oração porque as nossas convicções, preste atenção nisso, as nossas convicções são alimentadas por meio da oração. Veja que as nossas convicções e a nossa esperança, ela é vivificada por meio da oração. Quando você ora, a esperança, ela se torna mais viva. Quando você ora pouco, você tem menos esperança. Quando você ora mais, você percebe que a esperança, ela vai crescendo, vai desenvolvendo, vai aumentando dentro de você. E a crença do profeta é essa, que a esperança, ela era vivificada quando se buscava a Deus. Tem muita gente vivendo mal nos nossos dias, caindo em depressão, em desespero, em angústia sem fim. Mas muitas destas pessoas estão esquecendo de concentrar na busca por Deus, porque quando a gente começa a buscar a Deus, a nossa esperança, ela é vivificada, você começa a levantar do pó. E eu acho bem interessante aqui na atitude de oração de Elias as seguintes questões. Veja, o versículo 42 fala que ele se encurvou na terra e colocou o rosto entre os joelhos. Embora estando curvado e com o rosto no chão, entre os joelhos, esse homem estava mirando para o céu, estava focando no céu. É a posição de um intercessor. Um intercessor, o homem que está com os joelhos dobrados e o rosto no meio dos joelhos, é a atitude de batalha de um intercessor. Nos nossos dias, nós precisamos de pessoas que façam assim, que se prostrem e coloquem o rosto entre os joelhos e que assim estejam focando, mirando nas coisas do alto. E, amigos, não podemos esquecer disso. Quando nós somos desafiados diante dos problemas do nosso tempo, nós precisamos focar na oração. A gente vai vencer a desesperança por meio da oração.
Não existe fórmula mágica. Algumas pessoas estão esperando fórmula mágica para resolver o problema da pandemia ou as suas crises de família, de alma ou etc. Não existe fórmula mágica para um cristão. Existe sim o joelho dobrado, o rosto entre as pernas e a atitude de um intercessor. Ali a sua esperança ela é vivificada. Guarde isso, a nossa esperança é fortalecida na oração. Em segundo lugar, eu te digo, o segundo princípio que eu coloco nessa noite, que a nossa esperança é fortalecida na perseverança. Versículo 43, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. Elias estava orando, já falei para você, com o rosto no meio dos joelhos, e o seu auxiliar, olhando para ver se surgia uma nuvem. Elias orou 7 vezes naquela posição. E melhor dizendo, quando a gente olha para o texto, ele ora 6 vezes sem resultado. Percebeu isso? Foram 6 vezes ele orando, ele buscando, sem o resultado. Depois da 7ª vez que ele ora, uma pequena nuvem surge levantando do mar. Olha que princípio tremendo nós temos aqui. Era um homem que estava perseverando. A bênção não veio na primeira oração. A bênção não veio na segunda oração. A bênção não veio na terceira oração, nem na quarta, nem na quinta, nem na 6ª oração. A bênção veio na 7ª oração. A gente precisa aprender a orar com os profetas. Sabe por quê? Porque nós talvez desistimos muito facilmente. A nossa geração hoje desiste muito facilmente. Não alcança isso, não alcança aquilo, já está desistindo. Já está baixando a guarda, espiritualmente falando. Perceba que no nosso tempo as pessoas têm mostrado esse lado, que é a ausência de perseverança. A vitória não vem do jeito que a pessoa queria, ela desiste. A resposta não vem do jeito que a pessoa queria, ela se afasta. Ela diz que Deus não a ama e acaba muitas vezes se afastando da obra de Deus e das coisas relacionadas a Jesus Cristo. Esse é um pecado da nossa geração. O pecado da falta de perseverança. A gente vence, meu querido ouvinte, meu irmão, minha irmã, na perseverança. Os profetas nos ensinaram isso no meio de tanta luta que viveram. Jesus nos ensinou isso, os apóstolos nos ensinaram isso. Ninguém vence na vida espiritual sem perseverança. O perseverante é aquele que está ali. É aquele que continua, que não retrocede. É aquele que está batendo na porta. A porta não abriu, não importa, ele continua batendo na porta. Essa era uma característica do profeta Elias. E pode ter certeza, aquele homem foi tentado a desistir. Muitas vezes ele foi tentado a desistir. Veja, primeiro, ele foi perseguido pelos poderosos. O rei e a rainha de Israel estavam contra ele e queriam a destruição de Elias. Ele foi perseguido pelos poderosos. Segundo, ele viveu em isolamento. Aquele homem ficou afastado das pessoas. Elias viveu muito tempo no isolamento. Boa parte de Israel estava caída e prostrada diante da mentira religiosa e diante da idolatria. Então, Elias caminhou sozinho. Ele tinha motivos para desistir. Terceiro, eu digo para você que aquele homem lutou certamente contra as hostes infernais. Pode ter certeza, uma batalha espiritual acontecia no mundo invisível. Quando ele luta com os profetas de Baal, era uma batalha espiritual que estava acontecendo. Então todas essas forças concorriam contra aquele homem. E ele certamente foi tentado a abaixar a guarda e a deixar de perseverar, mas veja que ele se mantém firme. Ele se mantém firme. E é assim que ele vence. É assim que a pequena nuvem se levanta do mar. Eu já te disse, ele orou 7 vezes. Nas 6 primeiras vezes, a nuvem não levantou do mar. Ele podia ter desistido na 4ª vez. Nós somos assim.
Nós muitas vezes desistimos na segunda vez, quando não obtemos o que queremos diante de Deus. Nós muitas vezes desistimos na quinta vez, quando não obtemos de Deus aquilo que tanto desejamos. E é assim que muitas vezes nós retrocedemos. Elias não retrocedeu. Olha, eu vou te dizer uma coisa hoje, no nome de Jesus. Diante de tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, diante dos nossos sonhos, das nossas expectativas, a nossa esperança, ela tem que estar firme. E para você firmar a sua esperança, você precisa fortalecer a sua perseverança. Você tem que continuar insistindo. Meu irmão, se você não conseguiu na sexta vez ou até na sétima vez, não tem problema, você pode conseguir na 10ª vez. Se você não conseguiu na 10ª vez, você pode conseguir na 18ª vez. Nem que você tenha que tentar 100 vezes. Nem que você tenha que buscar a Deus 100 ou 200 vezes. É na perseverança que você vai vencer. E pode perceber, homens que fizeram história, homens de Deus que fizeram história, seja nos tempos bíblicos, ou, por exemplo, na época da Reforma, tantas coisas bonitas que Deus fez através de muitos homens, eu posso dizer, aqueles não eram super-homens, mas eram homens que perseveravam. Eram homens que não desistiam de sonhos e nem de ideais espirituais. Eram homens que não desistiam de projetos espirituais. A gente vê cada coisa dos nossos dias, as pessoas desistindo de tudo. As pessoas desistindo tão facilmente da trajetória espiritual, desistindo de relacionamentos, desistindo disso ou daquilo. Isso é muito fácil nos nossos dias. Isso está acontecendo de maneira muito intensa. Você tem que dar um basta nisso. Sabe por quê? Porque a nossa esperança, ela é fortalecida. A nossa esperança, ela é fortalecida na perseverança. Quero dizer para você agora o meu terceiro princípio. Digo para você que a nossa esperança, meus irmãos e minhas irmãs, é fortalecida nos pequenos. Olhe como estou colocando isto. Nos pequenos sinais. Muito lindo isso, versículo 44. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Maravilha, a oração foi respondida, a nuvem, ela surgiu, uma nuvem de chuva. Mas uma pequena nuvem, pergunto, uma pequena nuvem teria condições de sanar aquela terrível estiagem naquela nação lá em Israel? Veja o que diz o versículo 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A pequena nuvem, aquilo que não parecia ser muito representativo, veio a trazer uma intensa chuva. Foi um pequeno sinal. De início, naquilo que Elias estava vivenciando ali, foi um pequeno sinal. No entanto, o pequeno sinal desencadeou grande chuvarada. Temos outro princípio para aprender aqui. Muitas vezes nós desprezamos as pequenas nuvens que surgem no nosso caminho. Sabe aqueles sinais que a gente vê, que a gente diz, puxa, como é inexpressivo, eu esperava algo mais. Eu queria algo mais de Deus. Eu esperava por coisas maiores, por coisas grandiosas, mas eu estou vendo isso agora tão pequeno. Lembre que Elias, ele viu primeiro uma nuvem pequena, no entendimento dele, pela sua visão, como a palma da mão de um homem. Era aquilo que o seu moço afirmou, o seu auxiliar afirmou. Mas aquilo iria desencadear uma grande chuva. Irmãos, na nossa vida é muito parecido. Os pequenos começos, as pequenas nuvens que nós não damos muito valor, aquelas coisas que parecem inexpressivas, mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, que pequenos sinais podem
anunciar grandes promessas. Pequenos sinais de Deus na nossa família podem anunciar grandes promessas. Pequenos sinais de Deus no nosso ministério podem anunciar grandes promessas. Pequenos êxitos na nossa vida material podem anunciar grandes promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Você precisa crer nisso. Hoje, nesses dias difíceis, nesse tempo complicado que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão padecendo com a falta de emprego, onde a doença está ceifando a vida de muitos, onde as pessoas parecem estar perdendo a esperança, eu te desafio. Você tem que olhar para o céu e olhar para as pequenas nuvens, os pequenos sinais de Deus. Esses pequenos sinais de Deus vão manter você de pé. Talvez aí na sua vida profissional, naquilo que você está sonhando, você não está vendo grande coisa. Talvez seja esse o seu momento agora. Você não está vendo grande coisa. Naquilo que você aguardava, naquilo que você sonhou, você está bem aquém. Mas quem sabe, por meio dessa pequena nuvem, esse pequeno sinal, logo mais, ou lá na frente, venha uma grande chuvarada, uma grande chuva, uma grande manifestação de Deus. Eu te digo, meu ouvinte, que os pequenos sinais, eles preparam o solo, e você tem que estar atento a isso, você tem que ter essa percepção espiritual, esse discernimento, essa humildade, essa capacidade de caminhar com Deus e acompanhar o mover do Espírito Santo a ponto de perceber que esses pequenos sinais, eles preparam o solo para grandes transformações, para grandes manifestações de Deus, para grandes livramentos que vêm do céu. Fique atento ao que Deus está fazendo. Hoje eu te convido a esse exercício. Encontra essa pequena nuvem, esse pequeno sinal que Deus já tem dado a você e à sua família. Alimente a sua esperança com isso, porque no tempo dele a grande chuva vem, a grande transformação vem, a grande porta se abrindo vem. E foi isso que aconteceu lá em Israel. A chuvarada veio, nos diz a Bíblia. Houve vento, nuvens, a chuvarada veio e cessou aquela estiagem de 3 anos e 6 meses. Cessou. Tudo começa com um homem orando. As coisas avançam com um homem perseverando. E tudo fica ainda mais bonito e se completa quando um homem acredita num pequeno sinal e espera pela manifestação de Deus. Está aqui a minha vida. Está aqui a sua vida. Olha o desafio de Deus para a gente nessa situação de calamidade pública, não é verdade? Que a gente fortaleça a nossa esperança na oração, por meio da perseverança e observando os pequenos sinais que Deus está nos dando. Porque esses pequenos sinais podem levar a gente a experimentar das grandezas de Deus para a glória dele, para a glória de Jesus Cristo. Depois dessa palavra eu quero orar. Você que está na sua casa e ouviu essa mensagem, eu quero junto com você agora levantar essa oração, essa prece. Quero buscar a Deus junto com você. Já te disse, a nossa situação não está muito diferente da situação do profeta Elias. Que Ele nos ajude. Feche os seus olhos. Paizinho, estamos também hoje nessa terra árida e seca. Estamos enfrentando problemas gigantescos. A economia com problemas, essa crise sanitária, tanta coisa ruim acontecendo e tanta gente perdendo a esperança.
Mas eu quero pedir hoje, no nome de Jesus, para que o Senhor não permita que a gente perca a esperança. Que o Senhor abençoe meu ouvinte. E que a esperança do meu ouvinte seja hoje fortalecida no nome de Jesus. Fortalecida por meio de uma vida de oração consistente. A busca de Deus é o que temos que fazer hoje. Que a nossa esperança, ela avance com perseverança. Não deixe a gente ser conhecido como muitos, Pai, que eu já vi e os irmãos já viram, como muitos que desistiram, que retrocederam, que não cumpriram propósitos espirituais e que fizeram até votos de tolo. Nos ajude a não ser assim. Nos ajude a perseverar, e se as bênçãos não vierem após a 7ª oração, nos ajude a orar 1000 vezes se for necessário, meu Deus, até a bênção se manifestar. Nos ajude a orar até 2000 vezes se for necessário, meu Deus, para que a bênção se manifeste. E nos ajuda também a ler os teus sinais. Os pequenos sinais que o Senhor tem nos dado, quem sabe por meio de pessoas que nós amamos, quem sabe por meio de amigos, irmãos da igreja, por meio dos nossos filhos, da esposa, de quem for, ou da situação que for. Nos ajude a ler os teus pequenos sinais e esperar com esperança que estes pequenos sinais façam, com o passar do tempo, uma obra grandiosa, grande chuvarada, como lemos hoje aqui. Abençoa o teu povo. Ilumina o teu povo. Conduza o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção? Vamos lá? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. E se pedirmos, Jesus virá, e com a chuva descerá. E se pedirmos, Jesus chame por ele, faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu
e faz chover, Senhor. Abra as comportas do céu. Muito bem, nós estamos chegando ao fim. O meu grande abraço para os nossos amigos, irmãos e parceiros de caminhada aqui na Igreja Presbiteriana de Carazinho, você que está nos ouvindo agora. Estamos com saudades, esperamos poder estar juntos novamente nos próximos dias. Que o Senhor te conduza. Aviso aí que as nossas células, elas vão continuar acontecendo online, que os líderes fiquem atentos e que seja bênção. A nossa oração é para que seja bênção. Já fiquei sabendo essa semana que muitas foram abençoadas, células que fluíram, mesmo sendo ali pelo aplicativo Zoom. E eu quero desafiar você a realmente investir na oração diante desse quadro da pandemia. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelo Rio Grande do Sul, vamos orar para que essa praga se afaste, que Deus tenha misericórdia desse país. Continue fazendo isso. Você vai ver também agora aí uma imagem a respeito das contribuições aqui do nosso projeto, da Igreja Presbiteriana de Carazinho, que tem que manter a sua estrutura. E se você não for fiel, a gente não consegue manter a estrutura. Portanto, que você possa cumprir o mandado bíblico de ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Você vai ver aí uma imagem com a conta da igreja e o Pix da igreja para você fazer a sua transferência e ajudar a gente a avançar com essa igreja que já conquistou bastante espaço aqui para a glória de Deus, mas tem ainda muita coisa para fazer. Estamos realmente com a expectativa diante de Deus de que esse tempo passe para que a gente possa avançar com tudo nos trabalhos de evangelização, os pequenos grupos, discipulado, enfim, tudo aquilo que a gente sonha, que a gente deseja para a igreja conquiste muito espaço aqui na cidade e em outros locais. Que o Senhor abençoe também a nossa igreja filha lá em Panambi, que os irmãos continue na presença de Deus, e é assim que eu digo para você ser fiel e reagir diante das necessidades financeiras da igreja. Eu vou fazer a oração final, eu vou pedir que o Senhor te abençoe mais uma vez e vou impetrar a bênção apostólica. Depois a gente canta ali o Amém Tríplice, como a gente canta aqui na igreja, e encerra o tempo. Fecha os olhos. Senhor meu Deus, confirma todas as bênçãos anunciadas hoje aqui na vida do teu povo. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso único e suficiente Salvador, Cristo Jesus, e a comunhão, a unção, a consolação e a presença do Espírito Santo esteja contigo, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Cantemos.